objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Bom dia, hoje nós estamos trazendo a doutora Patrícia Cerveira, que é médica alergista e atende na clínica Otomed, que fica localizada na rua Marechal Cândido Rondon, número 545. Né? O telefone da Otomed é 3423-2829. Bom, hoje nós temos como tema, vamos falar sobre doenças alérgicas, sobre rinite, sinusite, e eu trago a doutora Patrícia, então vamos apresentar, né? Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes de Paranavaí e região. Eu gostaria de agradecer novamente o convite de estar presente, participando de um programa tão interessante para a população. Agradecer a Márcia, agradecer à rádio. Muito bem. Doutora Patrícia, então vamos começar falando sobre principalmente essas doenças agora no outono, no inverno, né? Então nós temos uma grande concentração, um grande número de pessoas que têm rinite, né? Rinite alérgica. Então o que é a rinite? Márcia, realmente agora no inverno, com a diminuição da temperatura, essas doenças alérgicas respiratórias, elas tendem a ficar com sintomas mais importantes. Então a rinite, eu acho que ela é a doença mais comum, mais frequente da alergia, mais frequente que a gente atende no consultório. Ela é uma doença onde a gente tem uma inflamação, preferencialmente do nariz mesmo, né? Então o nariz é um órgão importante, ele é responsável por toda a entrada, a filtração e o aquecimento e a umidificação do ar que a gente respira. Então ele tem essa função bem importante para que esse ar chegue bem aquecido e filtrado nos pulmões, né? Na rinite, como existe uma inflamação de todo o nariz por dentro, de toda a mucosa do nariz, essas funções ficam prejudicadas. Então essa inflamação, ela vai gerar um entupimento nasal, né? No local, o nariz fica inchado por dentro, o nariz fica entupido, não consegue respirar adequadamente. O ar não consegue passar. Exatamente. De uma maneira tranquila, isso, né? Pelo nariz. Existe um aumento de secreção, essa inflamação ela vai gerar um aumento de secreção da coriza, que a gente fala da secreção nasal, então a pessoa fica com esse nariz também entupido por conta de secreção. E essa inflamação também vai gerar outros sintomas que a gente vai falar mais pra frente, uma inflamação causada por um alérgeno, que a gente fala, por uma substância capaz de causar alergia. E então nós estamos falando, né, sobre o que é a rinite e os sintomas dessa doença, né? Que sintomas nós podemos falar? Então basicamente o que a gente estava comentando, o entupimento nasal, a obstrução nasal, até uma pessoa que acaba respirando mais pela boca do que pelo nariz, por essa dificuldade de passagem de ar. O aumento de secreção vai gerar também, além do entupimento, a pessoa fica engolindo secreção o tempo todo do nariz, ou então com o nariz escorrendo mesmo. No começo da rinite, na maioria do tempo, essa secreção é clarinha, é como se fosse uma aguinha mesmo saindo pelo nariz, né? Uma secreção fluida, bem liquefeita mesmo e bem clarinha, uma aguinha mesmo. Além disso, o paciente pode ter coceira no nariz, muita coceira, é aquele paciente que a gente até fala que tem até uma marquinha em cima do nariz de tanto coçar o nariz, né? Algumas outras vezes eles têm coceira até dentro da boca, na cavidade oral mesmo, assim em cima no céu da boca pode ter coceira, a garganta pode ter coceira, tem até criança e adulto que fica fazendo um barulho com a garganta para coçar a garganta. Algumas vezes tem coceira nos ouvidos também, nos olhos. E é basicamente isso daí. E além de tudo, espirro. A pessoa às vezes acorda de manhã e espirra um monte de vezes seguidos, uma atrás da outra. Espirra, sem parar, que acontece mais pela manhã. Então são esse conjunto de sintomas da rinite.
Então, à noite, esses sintomas, então, são de manhã, né, que são os espirros, e à noite os sintomas também são agravados? São. Geralmente, a rinite, ela piora com a temperatura mais baixa também. Então, a tendência da noite, quando a pessoa deita, é a obstrução piorar, né? Tem gente que nem consegue dormir deitado. Incomoda tanto, a pessoa acaba sentando ou dormindo um pouco mais elevada para conseguir respirar melhor. Então a obstrução piora bastante à noite. E os espirros e a coceira geralmente pioram pela manhã. E a questão dos olhos, né, que podem estar acometidos, e como que isso acontece? Existe uma outra doença que é além da rinite, que chama rinoconjuntivite, né? Então a pessoa ela pode ter associação da rinite com a conjuntivite alérgica. Então o mesmo causador da rinite, ele vai também causar um sintoma ocular, um sintoma nos olhos. A pessoa vai ter uma irritação nos olhos, uma coceira nos olhos. Os olhos, via de regra, ficam muito vermelhos, avermelhados. Interessante que isso pode acontecer só em um olho ou nos dois olhos, né? Às vezes sai um pouquinho de secreção, mas o que marca bastante a conjuntivite alérgica é essa coceira. Então, muitas vezes a pessoa tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tem a rinite no nariz, os sintomas nasais, e também tem a conjuntivite, que são os sintomas oculares. Então nós estamos falando sobre essas doenças alérgicas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sinusite, né? O que ela tem de parecido, né, com a rinite? Quando a gente vê por dentro o nariz da gente, a gente vê que essa parte frontal do nosso rosto, ele tem o mesmo tecido que reveste o nosso nariz, ele reveste nossos seios da face, que a gente fala, né? Então a gente tem umas câmaras aqui embaixo dos olhos e na testa, que eles também são revestidos, essas câmaras, com o mesmo tecido do nariz. Então, uma vez que o nariz sofre de rinite, essas câmaras também podem sofrer do mesmo processo alérgico, que é o que vai gerar a sinusite alérgica, né? Então, uma rinite muito forte, ela acaba também gerando uma sinusite. Então, a pessoa, além de todos aqueles sintomas de rinite que a gente já falou, do entupimento, da coceira, da secreção, ela pode ter sintomas da sinusite também. Então, ela pode ter dor de cabeça. É muito comum uma pessoa com uma rinite importante ter uma dor de cabeça que não sara por nada. Às vezes ela vai procurar um neurologista, ela fica tomando remédios para dor de cabeça, e na verdade o grande problema é alérgico. Isso. Ela tem que tratar a alergia, ela tem que tratar a rinite. Então essa pessoa acaba ficando com uma sinusite crônica. Uma pessoa que vive cheia de secreção, que trata a sinusite várias vezes, que usa às vezes um monte de antibiótico para tratar a sinusite, e na verdade o fundo de tudo isso é alérgico. É uma rinite amplificada, assim, para as pessoas entenderem, que acabam gerando uma sinusite também. A sinusite seria uma consequência da rinite. Exatamente, né? Seriam duas doenças que estão intimamente ligadas mesmo, né? Então, tratando a rinite, muito provavelmente a pessoa se vê livre da sinusite também. Perfeito. Exatamente. Falando, né, nós estamos falando em causas, né, da rinite, você poderia nos falar quais são realmente as causas? Normalmente, dentro da alergia, o que causa rinite, que são coisas que a pessoa pode respirar, né? Então, normalmente, o que fica no ar? A poeira pode causar rinite, os ácaros que estão na poeira, né? Fungos, bolores, aqueles bolores das paredes, aquelas manchas escuras na parede, quando a gente entra num imóvel que está fechado há muito tempo, que a gente sente aquele cheiro de bolor, aquilo pode gerar rinite. O pólen das plantas, né? Aquelas florzinhas amarelas de Paranavaí. Que a primavera, né? Uma época também propícia, né? Aquele pólen das florzinhas amarelas da sibipiruna, que tem tanto aqui em Paranavaí, aquilo pode gerar rinite. Pólen de flores de dentro de casa, pólen da grama, né? Das gramíneas de uma forma geral, pode dar rinite. Quando o vento bate, esse pólen levanta, a pessoa respira e pode dar rinite também. Uma outra coisa que tem na poeira da casa são restos de barata. Barata é um inseto que pode dar rinite. Esse resto da poeira é bem interessante também. Até tem uma estudiosa em Ribeirão Preto, lá na USP, que estuda só rinite com barata. É uma das causas importantes de rinite.
Algumas crianças que têm alergia ao leite de vaca também podem apresentar rinite por alergia ao leite de vaca. Então é outra causa importante que a gente tem que investigar. São aquelas crianças que vivem com o nariz com secreção, que a mãe fala que ela está gripada o tempo todo, né? Ela pode ter uma alergia ao leite de vaca e pode ser tratada também, né? Pode ser um outro motivo. Mas eu acho que o grande vilão, Márcia, da rinite mesmo é o ácaro, né? Então, uma vez a gente descobrindo e tratando, a pessoa acaba melhorando da rinite. E o que são, então, esses ácaros, doutora? Os ácaros, eles são uns bichinhos microscópicos que a gente não consegue enxergar, que eles ficam aderidos a algumas superfícies que, via de regra... mais rugosas e que contém poeira, né? Esses ácaros, eles se alimentam do resto da pele da gente. Então, da descamação da pele é que ele vai se alimentar. E as fezes desses ácaros é que vão gerar alergia, a maioria das vezes, né? Então, a gente respira isso, essa partícula de alergia, ela entra no nariz da gente, é reconhecido ali dentro como um agressor, de uma forma exagerada pelo nosso corpo, e isso é o que marca a pessoa que tem alergia ou não. Essa capacidade do organismo reconhecer essa coisa de alergia de uma forma exagerada é que vai gerar alergia. Por isso que alguns têm e outros não. Alguns organismos, algumas pessoas não reconhecem isso como um invasor, por isso elas não têm alergia. Se tem aumentadas essas substâncias. Isso. Agora, outras pessoas que reconhecem isso como uma agressão é que vão ter alergia, né? Então, desse mecanismo, os ácaros, eles agem dessa forma. Então, dentre os locais, né, mais propícios à localização desses ácaros, quais seriam, então? Então, dentro da casa da gente, a gente pode ter ácaro em alguns lugares preferenciais, né? Então, na poeira doméstica, eles ficam bastante, e aonde eles podem se grudar, né? Então, nos cobertores, até uma coisa interessante, não existe cobertor antialérgico. Uma vez o cobertor tendo pelinhos, ele já pode aderir o ácaro, né? Então, essa propaganda é enganosa de cobertor antialérgico. O que a gente prefere é o edredom, porque ele é liso, e aí o ácaro não tem como se aderir. Mas qualquer cobertor de pelo é alérgico, tem potencial alergênico, né? Então eles ficam no cobertor, no colchão, bastante, principalmente quanto mais envelhecido o colchão, maior o número de ácaros, nos travesseiros a mesma coisa, né? Nos tapetes, nos carpetes, no sofá, até o sofá de couro, aquele sofá que também é liso, não tem ácaro, o outro de tecido vai ter mais ácaro, né? Aonde fica o cachorrinho, no canil, onde o cachorro dorme, geralmente tem bastante ácaro. No próprio pelo dos animais, no pelo dos cachorros, no pelo dos gatos tem ácaro, no pelo de bichinho de pelúcia que as crianças têm tanto, tem ácaro também, né? Nas cortinas. Nas cortinas. A única cortina que não teria ácaro seriam as cortinas lisas. PVC, né? Isso, de PVC, que não são de tecido. Uma vez sendo de tecido, não importa, a pessoa ainda fala pra mim, doutora, mas a minha é bem fininha de voal. Não, mas tem ácaro do mesmo jeito. Não importa se é grosso, se é fino, vai ter ácaro do mesmo jeito. Então são os lugares preferenciais da casa, aonde tem depósito, né? Então, aonde a gente guarda as coisas que vão ficando mais velhas. Não limpa com uma frequência. Exatamente. Tão grande. Outro lugar que fica com bastante ácaro são livros mais antigos, as páginas dos livros têm bastante ácaro. As roupas de lã que ficam guardadas muito tempo, de um inverno para outro, elas acabam armazenando ácaro, né? Então, tudo isso, todas essas coisas muito guardadas, que não são muito mexidas, podem ter ácaro. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver.
São 8h37, estamos aí no programa conversando sobre saúde, né? Um programa da Bifarma, comandado aí pela doutora Márcia Steiner, e hoje conversando também com a doutora Patrícia sobre questões da rinite. Você pode ligar para cá no 3446-2114, 3446-2107. Dentro de mais alguns instantes estaremos fazendo o sorteio de um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí, natural e saudável de viver. 8h38. Como que nós podemos nos ver livre desses bichinhos, né, no nosso dia a dia? O que fazer então, doutora? Bom, a limpeza da casa é fundamental, né, para manter o ambiente livre de ácaro. Então eu peço sempre para que as mães ou as funcionárias não é para varrer a casa, porque uma vez que você varre, a poeira levanta, né, e o ácaro espalha. Então eu peço para tirar tudo com pano úmido, né? Você vai tirando com pano com água ou com pano com água e um pouquinho de álcool mesmo. A gente chama isso até de varredura úmida, né? Isso, exatamente. Para tirar essa poeira, não, da mesma forma não usar espanador de pó, né? Usar o pano úmido para tirar, sempre úmido, nunca também passar pano seco, também da mesma forma levanta o ácaro, isso. Então o pano úmido para retirar, né? Os colchões, se puderem ir para o sol 1 ou 2 vezes na semana, o ácaro não aguenta altas temperaturas, né? Outra coisa do colchão importante, a gente pode providenciar uma capa anti-ácaro, do mesmo jeito que existem propagandas enganosas do cobertor antialérgico, existe do colchão antialérgico, né? Então também não existe colchão antialérgico. A gente pode providenciar uma capa, que é uma capa que protege o colchão todo com um zíper, você coloca o colchão dentro. Essa capa, ela é grossa e ela não tem buraquinho no tecido, então o ácaro que está no colchão não consegue passar para a pessoa. São um pouco mais caras, mas uma alternativa é você mandar fazer uma capa desses couros sintéticos, desses corinos, sabe, em costureiro, você manda fazer com zíper também, coloca o colchão dentro. Então pro colchão isso é uma alternativa boa. O problema é que esquenta também, um pouquinho, né, no inverno dá para tolerar bastante, né? A pessoa sendo alérgica comprovadamente a ácaro, ela não pode ter cortina no quarto, a não ser essas cortinas que a gente fala que não são de tecidos e que podem ser passado pano úmido, né, todos os dias. Não adianta ter cortina e tirar a cada 15 dias para lavar, teria que ser lavada dia sim, dia não. Uma prática que não dá, né, é inviável, então melhor retirar. Tapetes também não devem ter no quarto e na sala, que são os ambientes que as pessoas mais ficam, né. Os sofás também, se tiver condição de ser de corino ou de couro que possa passar um pano, também é melhor do que os sofás de tecido. Os bichinhos de pelúcia, infelizmente, para as crianças que têm ácaro, são bastante prejudiciais, que têm alergia a ácaro. Os animaizinhos de estimação devem ficar mais para fora de casa, evitar subir em cima da cama, evitar subir em cima do sofá, né? Dar banho no cachorrinho e no gatinho uma vez por semana, isso ajuda bastante, né? Para evitar os ácaros. A família que não tem o bichinho, melhor não adquirir, né? Mas os que tem, a gente também não pode pedir para dar o cachorrinho, para dar o gatinho, né? Até faz bem para casa, para o seu ambiente. Isso, então a gente dá esse jeitinho de deixar ficar o menos possível em cima das coisas e dar o banhozinho, né? Eu acho que todas essas são medidas. O umidificador de ar, as pessoas me perguntam bastante. Na verdade, ele não mata ácaro, o umidificador de ar, ele só umidifica um pouquinho o ar que a pessoa respira. No temperatura seca, isso favorece bastante, né? Outra coisa também, os ventiladores têm que ter as pás bem limpas. O ventilador, ele vai juntando poeira ali, vai juntando ácaro ali, e quando a pessoa liga, joga esse ácaro para cima da pessoa. Então, pode ter ventilador? Pode, mas tem que estar com as pás sempre bem limpas. O ar-condicionado da mesma forma. O ar-condicionado é uma coisa que tem bastante ácaro, bastante fungo, então tem que ser limpo uma vez por semana, o filtro também, né? Mas por vezes aqueles split que a gente chama, né? Tem as empresas que fazem a manutenção, né? Isso. Até tem muita gente que me procura e fala, eu tenho alergia ao ar-condicionado. Não é o ar-condicionado, é que a temperatura fria piora a rinite, né? Os sintomas, como a gente já falou, e também é um lugar que tem muito ácaro e muito fungo. Então acaba piorando por causa desses motivos, né? Não é o ar-condicionado em si que piora. Perfeito. Então nós estamos falando sobre ácaros, alergias, né? Eu gostaria de saber
quais e como são realizados os exames que são feitos para realizar os diagnósticos? Então, como toda a prática da medicina, a primeira coisa que a gente faz é tirar uma boa história clínica, ouvir os sintomas do paciente, desde quando tem, aqui tem, o que acha que pior, e a gente já faz uma hipótese diagnóstica dessa rinite. Depois disso, a gente vai lançar mão do que a gente tem de exame laboratorial para a gente ver e confirmar essa rinite e descobrir a causa, né? As pessoas querem muito saber a causa. Então a gente tem exames de sangue, né? Hoje em dia os exames de sangue de alergia aumentaram muito e a qualidade melhorou bastante. Então a gente tem condição de medir hoje uma alergia total no sangue, que é o que a gente chama de IgE total, né? Que é um valor que vem aumentado na pessoa que é alérgica. A gente pode já medir no sangue alergias específicas, alergias ao leite de vaca, a gente consegue medir no sangue, alergia a ácaro, a pólen, tudo isso a gente já pode medir no sangue através de um exame que a gente chama de IgE específica ou RASH, né? Então isso a gente já consegue fazer. Então o primeiro passo é isso. As pessoas que se queixam de muita dor de cabeça junto com a rinite, a gente pode fazer um raio-x da face para ver a sinusite, ou até uma tomografia, se for necessário, para ver o grau dessa sinusite, né? As pessoas com rinite, elas também têm as adenoides aumentadas, que também podem ser vistos no raio-x, né? Um raio-x de adenoide também vai ser solicitado para ver o tamanho dessa adenoide, que também pode ajudar a prejudicar na respiração. Depois disso, depois desses resultados prontos, a gente vai fazer o teste alérgico, né? Que a gente perguntar, né, o que consiste, né, nesse teste alérgico. Esse teste alérgico, que tem o nome de prick test, né? Ele é feito de algumas substâncias. Então, o laboratório, ele fabrica pra gente um concentrado daquela coisa que a gente acha que pode ter alergia. Por exemplo, um concentrado de ácaros. Então, a gente pinga uma gotinha no braço do paciente e dá uma arranhadinha. É um exame bem tranquilo, criança pequena faz, né? Então, não sai sangue nem nada. Aí a gente faz uma arranhadinha em cima daquela gotinha que a gente colocou na pele e vai aguardar 20 minutos para ver o resultado. Se caso aparecer uma vermelhidão local e uma bolinha, como se fosse uma picadinha de inseto, é porque o teste é positivo. Então a gente aplica várias gotinhas no braço dos pacientes, né? Cada gotinha dessa, exatamente, né? É uma pesquisa diferente de pólen, de ácaro, de pelo de animal, isso. E aí a gente vai ver o resultado desse teste em 20 minutos. É um exame bem sensível, assim, bem eficaz para nós alergistas, né? Dá um resultado bem confiável. Esses exames são realizados no consultório? No consultório, isso. Na verdade, o alergista que é capaz de realizar tem a liberação para fazer esse exame, né? É um exame seguro, mas ele depende muito da interpretação, né? De uma boa realização, de um bom material e da interpretação. A gente chega a medir o tamanho das bolinhas para comparar e para ver se são resultados verdadeiramente positivos. O que acontece muito em alergia hoje, Márcia, às vezes eu até brinco com meus pacientes, que às vezes eu mais desfaço diagnóstico de alergia do que faço. Porque tem que ser muito bem lido esses resultados, porque senão a pessoa fica com aquele diagnóstico de que tem alergia a tudo, e aí fica difícil até de conviver, né? Fica difícil de conviver no meio ambiente e tudo mais. Convívio social. Exatamente, né? Fazem restrição alimentar, né? Então é bem importante saber interpretar o resultado do exame. E como funciona? Qualquer pessoa pode realizar esses testes alérgicos? O paciente, então, o paciente muito pequeno, a criança muito pequena, abaixo dos 4 anos de idade, e o adulto, idoso, acima de 70 anos de idade, eles respondem muito pouco a esse teste. A gente precisa de uma maturidade, de que a pele seja boa e de que o sistema imunológico responda bem para ter uma resposta ao teste. Tanto a criança pequena quanto o idoso, eles têm dificuldade de responder ao teste. Então, às vezes, o pessoal me procura e fala: doutora, minha filha já fez o teste alérgico quando tinha 2 anos e deu negativo. Mas será que é negativo mesmo? Ou será que foi por causa da idade? Então, o ideal é a gente indicar bem isso, esperar às vezes a idade certa, ou se realmente tiver que fazer e der negativo, repetir depois esse teste para ver se ele é realmente negativo ou foi negativo por causa da idade, né? A partir de qual idade se pode dizer que esse teste é certeiro? É mais confiável. A partir dos 4 anos de idade ele é mais certeiro. Apesar que eu já vi no consultório assim, crianças muito alérgicas, que o resultado de exame de sangue é muito alérgico, elas também fazem às vezes um resultado de teste alérgico também positivo. Então a gente tem que saber para quem indicar. Mas via de regra é melhor ser feito depois dos 4 anos de idade. Então, se realizando, né,
teste clínico, depois sendo realizados os testes laboratoriais e o teste na clínica, né, de sensibilidade, acusou o exame positivo, né? Então a pessoa é sensível, tem, por exemplo, uma sensibilidade a ácaros, né? E então tem a rinite, né? Como é realizado então o tratamento? Bom, uma vez a gente reconhecendo que é uma rinite alérgica, a gente vai tratar com medicamento inicialmente nasal, né? Então a gente tem hoje em dia, do mesmo jeito que a gente tem as bombinhas para asma, a gente tem as bombinhas para rinite, né? São medicamentos seguros, né? Que não trazem mal ao paciente, desde que usados de forma adequada. Então existem vários tipos de bombinha para rinite, vários tipos de medicamento nasal para rinite, e de potências diferentes, desde o mais fraco até o mais potente, né? A gente vai escolher de acordo com a clínica do paciente. Então o paciente vai borrifar esse remédio no nariz, quantas vezes o alergista achar necessário, de acordo com a clínica também, e nós vamos estar monitorizando o paciente nesse uso, né? Via de regra, esse tratamento dura de 90 a 120 dias. Uma vez o paciente tendo melhora, no caso, desculpa a interrupção, isso é para cada doença. Isso. Então, por exemplo, tem rinite alérgica, vai fazer esse tratamento durante 90 a 120 dias para tratamento para rinite alérgica. Isso. Se ele tiver outras alergias associadas. Tipo, outra doença alérgica. Isso. Aí ele vai ter que fazer o tratamento paralelo das outras doenças, né? Isso. Okay. Vamos supor, se ele tiver uma conjuntivite alérgica junto com a rinite, ele tem que tratar o olho também de uma outra forma, né? Se ele tiver sinusite, também vai ser tratado a sinusite junto com essa rinite. Então, esse tratamento, via de regra, ele dura de 90 a 120 dias. Se o paciente melhora só com esse tratamento, ele vai continuar acompanhando. Se o paciente não melhora, a gente tem outros medicamentos para estar usando, tem os antialérgicos tomáveis também, para a gente associar, se for necessário. E tem, hoje em dia, a vacina de alergia, né? Que é um tratamento bem bacana também. E essas vacinas, elas também servem na realização do tratamento? Isso. Depende do que a gente encontrar no teste. Então, hoje em dia a gente sabe que existe uma vacina boa e eficaz para ácaro, para gato. Eu acho que a gente até acabou esquecendo de comentar que os pelos dos animais, além dele ter o ácaro, o pelo por si próprio também causa alergia, né? De gato e de cachorro principalmente. Então a gente tem uma vacina para pelo de gato, tem uma vacina para ácaro e uma vacina para pólen. Esses 3 tipos de vacinas são bem eficazes. Então, quando que são indicadas as vacinas? A gente tem que fazer o teste alérgico e o teste alérgico vir positivo para essas coisas. Não adianta eu fazer uma vacina de ácaro num paciente que tem alergia a fungo. Ele não vai melhorar, né? Não adianta eu fazer uma vacina de ácaro para um paciente que tem alergia para cachorro. Ele não vai melhorar totalmente, né? Então tem que ter a indicação e a positividade do teste tem que ser específico para a vacina que existe. Ácaro, por exemplo, existem 3 no Brasil. Então a gente também tem que mandar fazer a vacina. 3 vacinas. Não, 3 ácaros. Tem 3 tipos de ácaros no Brasil. Então a gente também tem que reconhecer qual tipo que o paciente é alérgico para mandar fazer uma vacina também específica para aquele tipo, né? O tratamento de vacina, ele é longo. Tem gente que acha que é uma vacina só, não é, né? É um tratamento que dura de 2 a 3 anos de vacina. Então ele tem que ser muito bem indicado. Os exames têm que ser positivos. A vacina tem que ser específica, de um laboratório de boa qualidade, né? Para poder fazer efeito. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Na verdade, doutora, quanto tempo leva todo esse processo, então? O tratamento com medicamento da rinite, ele vai durar, como eu te disse, uns 120 dias de tratamento a 6 meses. Depois a gente vai acompanhando os sintomas. Agora, se tiver que fazer vacina, o paciente vai tratar de 2 a 3 anos. Agora, o interessante da vacina, doutora, é muito tempo, mas a vacina é muito eficaz,
né? Então os pacientes que têm sintomas importantes de rinite, eles acabam não dormindo bem, eles acabam produzindo menos durante o dia, eles ficam muito cansados, né? Rendem menos na escola, rendem menos no trabalho, faltam da escola, faltam do trabalho. Então essas pessoas, elas têm que ter um tratamento eficaz. Elas já trataram com remédio há muito tempo e não resolveu. Então a saída é a vacina, que resolve muito bem na maioria dos casos. E existem outros tipos de rinite que não sejam rinite alérgica? As rinites, elas são divididas em alérgicas e não alérgicas. A maioria absoluta é alérgica, né? Mas existem algumas rinites que não são alérgicas. Algumas doenças podem causar rinite. A principal delas é a doença do refluxo, né? Então o refluxo de estômago mesmo, aquele queimação de estômago, azia, isso. A pessoa quando deita, ela pode ter um refluxo tão importante que esse refluxo ele pode vir até a boca, até a cavidade nasal, e ele vai gerando uma inflamação ali. Então às vezes algumas pessoas com refluxo, elas têm rouquidão, elas têm até nódulo nas cordas vocais, né? Elas têm às vezes infecções de garganta ou incômodos na garganta e elas podem ter rinite. Então essa pessoa, ela tem que ir ao consultório, ela vai fazer os mesmos exames que a outra pessoa fez, só que a gente vai começar a ver que os resultados estão dando negativos, né? Então o resultado de exame de sangue de alergia é negativo, o teste alérgico é negativo, aí a gente vai começar a pensar em outros tipos de rinite. Você vai selecionando outra Aí a gente vai ver os sintomas do refluxo, se é refluxo mesmo ou não, indicar até outros exames, às vezes até uma endoscopia, né? Vai pedir ajuda de um gastro para ver e tratar esse refluxo, a rinite desaparece. Então existem sim outros tipos de rinite que também são investigados caso os exames alérgicos venham negativos. Exatamente. E a rinite tem cura? Tem cura, é o que a gente estava falando, o tratamento, né, com medicamento e com vacinas, acaba levando a cura, sim. O paciente geralmente ele tem essa ideia de que a alergia nunca tem cura, né? Nenhuma doença alérgica tem cura, e tem. A conjuntivite alérgica também, ela melhora bastante com o tratamento e com as vacinas. A conjuntivite alérgica, ela tem uma indicação de vacina bem importante, também melhora bastante. O paciente se vê livre da sinusite, daquele incômodo, da dor de cabeça, da pressão no rosto, também com o tratamento. Então tem cura, depende da adesão do paciente, o paciente tem que ser firme também para fazer o tratamento. O que acontece é que às vezes com 30 dias o paciente melhora e ele às vezes abandona o tratamento medicamentoso, não pode. A vacina a mesma coisa, como é um tratamento mais longo, às vezes o paciente não quer continuar fazendo, mas precisa, senão ela volta. Cuidar do ambiente, como a gente já... Ele pergunta, né, os cuidados, então, a pessoa está fazendo tratamento com vacina, tratamento medicamentoso, mas os cuidados com o ambiente tem que continuar. O cuidado com o ambiente tem que sempre continuar. É bem importante, a gente chama isso de profilaxia ambiental, né? É bem importante para que os quadros alérgicos no geral melhorem, né? Estar num ambiente bom melhora bastante a alergia, né? A gente pede cuidado às vezes até no trabalho. A pessoa às vezes trabalha num lugar muito empoeirado, a gente pede para ver se até se não muda de setor, né? Na escola também a gente pede para a criança não sentar perto da lousa de giz que tem muito pó, ou do lado da janela perto da cortina, ou embaixo do ventilador. Então a gente pede para a professora colocar num lugarzinho um pouco mais selecionado. A lousa tinha sido, a questão dos giz tinha sido retirada, né? Era só com caneta, né? Eu espero que sim, mas se houver ainda, né, a lousa, a gente pede para se afastar. O uso de caneta ia me ajudar bastante, né, Márcia? Porque aí as crianças iam ficar longe dessa poeira de giz. Tem paciente que até tem rinite ocupacional, que a gente fala, que ele está num trabalho que tem tanta poeira, que tem tanto ácaro. É uma pergunta frequente da gente, do alergista: onde você trabalha, como é que é o ambiente que você trabalha, né? Tem pessoas... As pessoas ficam mais tempo no seu local de trabalho do que em casa, exatamente. Né? Tem pessoas que trabalham nessas fábricas de tornearia, que tem muito pó de metal, pode desenvolver rinite por causa disso também. É mais raro, mas pode, né? Tanto a rinite quanto a asma por causa disso também, que a gente chama de doença alérgica ocupacional. Mas o importante é a gente frisar bastante que tem cura, tem controle. O importante é buscar um tratamento correto, com um especialista, com um exame, que a maioria absoluta das vezes se resolve, né? O paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então isso eu acho que é o mais importante, né? Com a melhora então dos sintomas, com a melhora dessa rinite,
a qualidade de vida desse paciente. Melhora, o paciente que respira melhor, que vai estar livre dessa obstrução nasal, dessa secreção toda, ele vai dormir melhor, como a gente disse agora há pouco, e ele vai render melhor no dia seguinte. A criança que tem rinite, ela dorme muito mal, ela tem aquele sono intranquilo, ela se mexe muito, ela se bate, ela acorda várias vezes à noite, porque eles não respiram bem, o narizinho está sempre entupido, né? E isso irrita muito a criança, né? Irrita o adulto, imagina a criança. E a criança, ela acaba ficando muito estressada durante o dia. Às vezes é aquela criança irritada, aquela criança que não para, que não sossega. E depois que ela faz o tratamento da rinite, o sono melhora, a criança fica menos irritada. Ela fica uma criança mais tranquila, uma criança que rende mais na escola, porque ela consegue prestar mais atenção, porque ela está mais descansada. Eles conseguem fazer exercício físico de uma forma mais adequada. Então eles andam melhor de bicicleta, eles correm melhor. E até em relação aos exercícios, né, doutora? O que é indicado nesses casos, né? Que tipo de exercícios são indicados em crianças, principalmente, que têm rinite? Na verdade, todo exercício físico melhora a alergia, né? A única coisa que pode piorar a rinite, que eu falo, por incrível que pareça, é a natação. Porque a natação, a temperatura da água, se for fria e se tiver muito cloro, piora a rinite. Isso, não é irritante, ele vai piorar a rinite. Então eu peço para a criança, se ela for optar pela natação, ser uma piscina aquecida, e essas piscinas de hoje em dia que não tem tratamento com cloro, né? Com sal, com ozônio, essas coisas assim. Uma coisa importante que eu acho que a gente deixou de falar, Márcia, assim, e a alergia do cigarro existe? De fumaça, de perfume, as pessoas com rinite, elas não toleram, né? Cheiro de cigarro, de fumaça, de perfume, isso, produtos de limpeza. Essas coisas de cheiro e as fumaças, elas não são causadores de rinite, elas são agravantes, são irritantes. Então a pessoa que já tem o nariz inflamado de rinite, ela não tolera. Ela não tolera cheiro, ela espirra, ela não tolera produtos de limpeza, ela tem dor de cabeça, ela não tolera ficar perto da fumaça do cigarro. Quando ela começa a tratar a rinite e ela melhora a inflamação, esse sintoma desaparece. Ela começa a tolerar. Ela pode passar um perfume que ela não se sente mais mal, ela pode usar um produto de limpeza na casa que ela não se sente mal, né? Só o cigarro, que ele é bem irritante mesmo, eu sempre peço para os meus alérgicos ficar longe da fumaça do cigarro, né? Mas hoje isso, né, graças a Deus, as leis, né, tudo facilitou com que a exposição à fumaça seja diminuída. O grande problema ainda é domiciliar, né? É a pessoa que fuma, algum parente que fuma dentro de casa. Então eu também falo, do mesmo jeito que eu não peço para mandar os bichinhos embora de estimação, eu também não vou pedir para um pai, para uma mãe parar de fumar e nem forçar essa situação, porque a gente sabe o quanto que é difícil. Mas eu peço, fuma fora de casa, né, bem fora mesmo. Isso, não fuma dentro do carro junto com a criança, né, que às vezes isso acontece, ou junto com outro paciente que é um adulto mesmo. Então tudo isso ajuda, né, é uma coisa importante. Mas com tratamento a melhora da qualidade de vida melhora mesmo. Tem pacientes que no começo falava, doutora, eu tinha que ir em todo lugar com um lencinho no bolso, porque meu nariz toda hora eu espirrava, escorria. Hoje em dia isso não precisa mais, né? E a sinusite melhorando, a dor de cabeça melhora bastante, que não é fácil ter essa dor de cabeça crônica, né? Então eu acho que a qualidade de vida melhora bastante, Márcia. Eu acho que um bom tratamento melhora sim. A pessoa se vê livre dos sintomas sim e vive melhor sim. Importante então a realização dos testes, um bom diagnóstico e o tratamento adequado para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida e a diminuição dos sintomas, então. Isso mesmo, isso mesmo. Eu agradeço então a sua presença aqui no nosso programa, acho que foi muito esclarecedor essas dúvidas, né, todos esses questionamentos em relação à rinite, sinusite, também a parte dos olhos, né, a alergia ocular, né? Então acho que nos foi bastante importante aqui e conseguimos então extrair um pouquinho essas peculiaridades, né? Eu agradeço então a tua presença e um retorno, né? Sempre teremos o que conversar. Se você quiser deixar a sua dica. Obrigada, Márcia, agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui conversando, é um assunto interessante, um assunto comum, né, que atinge bastante pessoas. Eu estou aí à disposição dos pacientes para atender, para ajudar a solucionar esses problemas da rinite e de outras doenças alérgicas. E agradeço o convite,
E vamos sim voltar para conversar sobre outras doenças alérgicas, né? Para a gente esclarecer aí o pessoal de Paranavaí e região. Muito bem, são 9h02, né? Nós queremos deixar aqui um bom dia a todos, né? Agradecer também a participação da doutora Patrícia junto com a doutora Márcia aqui no programa Conversando sobre Saúde. Parabenizar também a Ivani Navarro, não é, que acaba de faturar um kit de produtos cosméticos aí no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. Agradecer a Mônica que atendeu aí todos os ouvintes, né, aqui no 3446-2114, 3446-2107, e dizer que no próximo sábado às 8h20 tem mais um programa Conversando sobre Saúde aqui na 101.9. Tenham todos um excelente final de semana. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver.